Hello, hello. Hello! Hello! Ok, isso foi diferente. Isso foi diferente desta Uou, vez. dude! Ô, Bessie, eu estou bem cansado, eu tenho que acordar, porque eu odeio fazer a porcaria das stories com os nomeados dos Oscars, Oh my god. e se calhar não deveria ter eu vi. feito. Se calhar não Oh, deveria não. ter feito, porque passei o dia inteiro nessa porcaria. Não Oh publiquei my nada no God. Instagram, não fiz nada da minha vida. E vai desaparecer daqui a E 24 vai horas. desviado, tipo, até mas pronto, tipo. São aquelas ideias que tu tens, tipo, isto é bem da fixe, mas tipo, isto está bem trabalho, depois estou tipo 25 categorias. Eu hoje fiquei a saber tudo sobre os Oscars. São 25 categorias, ok? Ok. Oh a, my maior god, parte, ok. a maior parte com 5 nomeados. Portanto, é muito. Ok. Guarda toda essa experiência e todo esse conhecimento para o hype quando falarmos dos nomeados. Mas, quando não estás a perder um dia inteiro em tarefas vagamente infrutíferas para o Instagram, o que é que andaste a ver? Olha, eu quero falar principalmente de Deadly Class. Ok. Sim. Porque nós fizemos a crítica, ou a primeiras primeira impressões. impressão. Pessoal, vão lá ouvir o episódio. Mas Yeah. tu não tiveste a oportunidade de nos dizer o que é que tinhas achado. Não. É assim, eu concordo no geral com tudo o que vocês disseram. Eu gostei muito do primeiro episódio, mas quero apenas dar 2 reparos. Ok. Uma cena que eu não concordo e outra cena que acho que faltaram mencionar, ok? Ok. Portanto, vocês falaram e bem sobre as referências, tanto visuais como estilísticas, do primeiro episódio, Aham. mas as referências vêm principalmente da banda desenhada, que está no ar desde 2014, salvo erro, que é da Image Comics, e o primeiro episódio é super fiel ao começo da banda desenhada. Tipo, super fiel mesmo. E as personagens são tipo são cópias mesmo. Ok. Muito impressionante. Portanto, fiquei muito impressionado nesse aspecto. Portanto, sim, há muitas referências, mas eu acho que ele vai beber muito à própria banda desenhada. Isso é bom. Certo. Portanto, aqui a inteligência da escolha das referências Talvez deve-se seja a mais banda desenhada. aos autores da banda desenhada do que aos Talvez. escritores Ok, da ok, série. ok. É justo, é justo. É justo. Outra Nós cena sempre que eu ainda não essa é vimos. que não concordo Ainda mesmo não com vimos. vocês e é uma boa discussão, Ok. que é, vocês disseram que é uma escola de vilões, ou é um grupo de vilões. Eu não Sim. concordo. Nós já discutimos as Dissemos diferenças isso? entre Eu heróis, disse. entre heróis e Eu acho que também não anti-heróis concordo. e vilões, naquele programa do Cubo Geek, que é muito fixe. Vocês que estão a ouvir, vão ouvir esse programa porque é muito interessante. E nós falámos um bocado das diferenças entre anti-herói e vilão, não é? Sim. Sim. Um anti-herói porque ambos matam, não é? O herói não mata, não é? O anti-herói mata. Então porque é que o anti-herói não é um vilão, não é? E nós, nesse programa, chegámos à conclusão que tudo tem tudo a ver com o código de honra. Certo. Sim. Certo? Pronto, portanto, eu não concordo, eu não acho que esta escola seja de vilões, nem o grupo seja de vilões. Porquê? Porque o mote da escola é mata quem merece morrer. Ok? Certo. Portanto, logo aí não podem ser vilões, porque tem um código de honra. Correto? Depois, se nós pegarmos nas 3 personagens principais, pelo menos as 3 personagens que mais foram introduzidas no primeiro episódio, que é o principal, não é? Desculpem lá, mas eu não lembro dos nomes dos personagens. O negro, ok? Sim. Sim. O pacifista, ok? Eu gostei muito dessa personagem. Adorei essa personagem, sim. E o maluquinho da cabeça. Aquele Sim, maluco da também cabeça. sei. Pronto, portanto, Sei. tens o maluco da cabeça, o gajo está-se a cagar para tudo, não é? Tipo, whatever. Tens Sim. o pacifista que literalmente não consegue matar, não é? Sim. E depois tens o principal, que ele nunca matou ninguém, não é? Ele simplesmente está ali porque ele precisa de um porto de abrigo. Portanto, eu não considero que aquilo sejam vilões, nem que aquela escola seja uma escola de vilões. Eu também não, de facto. Mas pronto, era só isso. De resto, eu concordo com tudo o que vocês disseram. Sem me querer alongar muito, eu percebo perfeitamente o teu ponto de vista. Acho que concordo. O que eu sinto é que a série vai exatamente brincar com essa diferença entre vilão e anti-herói. Yeah.
E acho que vamos, pelo menos espero que vamos ver momentos em que a linha é muito ténue. É muito ténue. Sim, acho ténue. que sim. Ténue. Jesus Christ. Mais coisas. Queres falar de mais alguma coisa? Opa, não, é assim, eu também vi Star Trek, mas nós já... Aliás, já está publicada as primeiras impressões de Star Trek. Eu não vou falar aqui, porque vão ouvir. Mas também vi isso e... não fui ao cinema, portanto... é isso. Ok, está bem. Cool. Sara, o que é que tu andaste a ver? Sorry. Ai, Jesus Christ, eu estou a ficar doente. Eu, nas férias de Natal, comecei a ver uma série do YouTube muito, muito engraçada, muito viciante, que se chama A Single Girl Does the 100 Baby Challenge do Sims 4. E isto é uma série do BuzzFeed, está a sair agora semanalmente, se não me engano, vai no episódio 4 e é a coisa mais awesome de sempre. Nós ontem vimos o último episódio que saiu. Explica mais claramente o que é. Ok. Quando tu olhas para o ecrã, o que é que tu estás a ver a acontecer no ecrã? É basicamente um gameplay desta rapariga gamer. Um Watch Me Play. Um Watch Me Play, sim. É um gameplay walkthrough. Desta rapariga a jogar os Sims 4. Ela não pode usar cheats. Pelo menos, eu acho que ela já usou uma ou outra, mas era tipo numa situação muito particular. Mas ela não pode usar cheats e ela tem uma personagem. Portanto, ela tem uma personagem numa casa e tem que fazer 100 bebés. Portanto, okay. ela estamos no episódio 4 e ela só tem 5 bebés neste momento. 5 bebés, sim. Portanto, é muito difícil. Não, tem 5 bebés e está grávida do 6. Está grávida de gêmeos. De gêmeos, sim. De gêmeos, pá. E isto, eu não consigo explicar, mas tu viste dois episódios, os últimos 2 episódios, e aquilo é muito viciante, não é? É hilariante. É muito giro, a sério. É hilariante no sentido em que é uma comédia sobre nada. É uma comédia sobre nada, mas sobre tudo ao mesmo tempo. Porque quase acidentalmente, ou não, acaba por tocar em coisas muito desconfortáveis do dia-a-dia. Muito desconfortáveis. Tipo, ela tem que fazer decisões do género, ok? Tipo, vou dormir com montes de gajos diferentes, que eu não tenho nada contra, obviamente. Mas pronto, há algumas pessoas que podem achar que isso é negativo, mas sim. Tu vês a rapariga a debater-se com essas ideias. Com essas ideias. É tipo... um bocadinho... E ao mesmo tempo a fazer um comentário divertidíssimo. Ela é muito divertida. Ela tem o seu próprio canal, acho que ela... Eu não me lembro do último nome dela, mas ela chama-se Kelsey. Sim, Kelsey qualquer coisa. E pronto, isto é do BuzzFeed. Se forem lá ao BuzzFeed Gaming, vão encontrar estes vídeos, esta série. É muito giro. Giro. O que é que eu queria dizer? Não, aquilo é interessante porque é uma conversa filosófica. É quase filosófica de uma maneira... da maneira mais... do tom mais baixo de sempre. E eu acho isso engraçado. É um tema giro. É muito giro. Vale a pena ver. A única outra coisa que eu acho que se calhar vou mencionar muito rapidamente é que vimos o Bohemian Rhapsody. Ok. O que é que acharam? E o Rami Malek é fabuloso. O Rami Malek é amazing. Mas tudo o resto do filme é absolutamente aborrecido. Eu não gostei do filme. Eu não acho. Eu não senti nada. Epá, os diálogos são muito fraquinhos, dude. As cenas são muito fraquinhas. É tudo muito previsível. É tudo muito... É assim, os momentos musicais gostei imenso e de facto o filme fez o efeito de... No dia a seguir eu fui ouvir Queen, pus uma playlist do Spotify de Queen e fartei-me de ouvir. E o filme de facto deixou-me uma marca, mas eu acho que é só por causa do Rami Malek. Porque de resto a história não tem fio condutor nenhum, não tem nenhum conflito, não tem... Não é uma história, é uma coleção de cenas. E a é um cena... bocado.
É um bocado. É só porque... E da maneira mais preguiçosa possível. É isso, porque a vida do Freddie Mercury foi uma vida tão interessante, tão cheia de conflito, com tanta coisa para explorar, e eu sinto que eles trataram disso tudo muito superficialmente. E isso é uma pena, porque lá está, o Freddie Mercury sei lá, tem a carreira das carreiras mais interessantes no mundo da música. E o filme não me deu isso. Pá, ok, pronto. Eu não concordo com o que eles estão a dizer. É um bocado uma colagem de momentos, mas eu não Sim. concordo que seja aborrecido, nem concordo que não tenha tocado. Obviamente podia ir mais a fundo, mas opá, eu entreti-me com o filme. Ok. Eu gostei muito não. do filme. Eu não. Eu também não. Senti-me... Chegou para aí a meio do filme, eu estava a olhar para o relógio a ver quando é que aquilo acabava. Yeah. Mas devo dizer, o Rami Malek, Sim, amazing. fabuloso. Se ele ganhar o Oscar de melhor ator, eu fico contente. Também. E vai acho ganhar, justo. de certeza. E os maneirismos estavam perfeitos. Ele de perfil, honestamente, eu não saberia que não era o Freddie Mercury. De perfil. Fantástico. Anyway. Anyway, por falar em... Vais vou tentar. Um seguezinho. Por falar em fantástico, vamos my God. para um dos conceitos mais fantásticos em cinema já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui e estou aqui com a Sara Olá! e com o Daniel. Olá, pessoal. E antes de continuarmos, não te esqueças, subscreve o canal, toca nos botõezinhos todos. Ok, então, hoje vamos falar de desconstrução. Mas para perceber um bocadinho, para dar contexto à desconstrução, eu quero muito rapidamente só falar e tentar sistematizar como é que um género de cinema evolui no tempo. Sim. Como é que por todos os grandes géneros de cinema têm ciclos de vida. Pensem nos westerns. Os westerns começaram... Houve o primeiro filme de western, que foi para aí em 1906. Os primeiros filmes já podiam ser considerados westerns. O Grande Assalto ao Comboio. Tornaram-se brutalmente populares e depois foram gastando os seus tropes, foram se tornando muito repetitivos, as pessoas foram se fartando. E, eventualmente, porque o género do western tinha sido tão brutalmente importante, ele transformou-se e tu começaste a ver evoluções do género do western. Agora, de acordo com um autor americano, académico de cinema, chamado John J. Kawelty, há 4 maneiras de um género de cinema evoluir e de se transformar. E devemos dizer que isto também foi mencionado no vídeo do Nerdwriter. do Nerdwriter, aquele canal de YouTube fantástico que é tipo a referência para toda a gente que está a fazer o que nós queremos fazer. Exatamente. Ele também explorou esta ideia. Ele também estas explora ideias. esta ideia. Ele não entra tanto na desconstrução como nós vamos entrar hoje. O que eu me quero focar hoje é na desconstrução. Mas, portanto, 4 maneiras de um género de cinema evoluir. É através do burlesco, que é quando o filme diz que se nós conseguimos rir do género, isso mostra que já evoluímos em relação ao género. Já somos espertalhões o suficiente para nos rirmos disto. Pela nostalgia, que é quando o filme evoca o seu próprio passado romantizado, pega nas mesmas histórias que tu estás farto de ver, mas depois modernizas. Através da desconstrução ou da desmitologização, ou seja, retirar o épico e o glorioso à coisa, ou através da reafirmação do mito. Agora, voltando ao burlesco, que se vocês quiserem perceber, é uma paródia, uma sátira ao próprio género. Digam-me filmes que vocês achem que são burlescos do seu próprio género. Eu sei o exemplo que já sabia de antes. Então, força. Deadpool. O Deadpool. Deadpool.
O Deadpool é claramente uma paródia, um burlesco do género de super-heróis. Ok, true. Verdade. Já é uma evolução do género de super-heróis. Tu já É não... autorreferencial. Exatamente. Referencia outros filmes do mesmo género, outras personagens do mesmo género. Exatamente. É meta. Sara, tu foste a primeira pessoa a dizer meta hoje, voltas a ganhar o... Eu agora estou a fazer isso de propósito. Estás a fazer de propósito de dizer meta? Yeah. Ok. Daniel, lembras-te mais de algum filme que seja Opa, burlesco? eu estava aqui a tentar-me lembrar. Há muitos, mas agora aqui a tentar-me lembrar. Opa, não é propriamente um filme, mas tens a série The Orville, Sim. que meio que desconstrói o género de sci-fi, não é? Eu diria que não é uma desconstrução, é um burlesco. E acho que tens razão, porque a série está a gozar com a coisa, porque a série está-se a rir. Estou a ver, ok. É um burlesco. Estou a ver. Portanto, o burlesco é quando se parodia a si mesmo. É isso? Exatamente. Pronto. Exatamente. Então também tens aquele filme do Seth MacFarlane, o nome é Sim. difícil, aquele filme de western que ele fez. Western, sim, exato. Como é que se chama? Agora não me lembro o nome. 100 Ways to Die in the West. É isso mesmo. Yeah. Também tens esse. Por exemplo, tens o Blazing Saddles, do Mel Brooks, que é talvez um dos primeiros burlescos ao western. O Hitchhiker's Guide to the Galaxy poderia ser considerado um burlesco? Não sei. Epá, do que eu me lembro do Hitchhiker's Guide to the Galaxy... Apesar de ser uma comédia bastante straightforward dentro do seu género. Dentro dos seus tropes, sim. Okay. Acho que sim. Opa, temos o Scary Movie. Absolutamente. Exatamente. Yeah. Absolutamente. Muito bom. Ok. Agora, a nostalgia. Filmes de nostalgia que, como eu estava a dizer, evocam um passado romantizado, pegam em histórias antigas e modernizam-nas. Digam-me filmes de nostalgia do seu género. O do Steven Spielberg, o recente. O Ready Player One. Yeah. Sim. É. Sim. É nostalgia, absolutamente, do princípio ao fim. Tens a mesma jornada do herói, a viagem do herói, mas com tropes novos, com uma roupagem nova. É absolutamente nostalgia. Ok. Yeah. Opa, nós podemos dizer todos os filmes baseados em personagens clássicas, né? Frankenstein, Lobisomem, Drácula. Porque são tudo reinterpretações daquelas histórias, né? A Múmia. Não sei se isso é bem nostalgia, porque aí tu não estás a referenciar. Não estás a evocar um passado romantizado. É uma coisa, estão-te a contar uma história do Drácula, mas não estão necessariamente a romantizar os filmes do Drácula dos anos 30. Ok, então temos o It, por exemplo, o remake. Sim, absolutamente. Sim. Aí Okay. sim. E esse é um exemplo muito agir, porque é um filme de terror de nostalgia. Yeah. Que é uma sobreposição que tu não pensarias, mas é exatamente isso que o filme é. Yeah. Agora, também existe a reafirmação do mito. Deixem-me só dar-vos mais um exemplo de nostalgia, que é o Force Awakens. Sim. O Star Wars é absolutamente nostalgia. É um bocado. O Star Wars, esse especificamente. O Force Awakens. Sim. Porque as prequelas é quase um burlesco não intencional. Sim. Não, isso é o teu gosto. Eu sei. Estava a tentar meter aí para o meio. Depois temos a reafirmação do mito, mas eu vou falar disto mais lá para o fim. E, como eu estava a dizer, a desconstrução ou talvez desmitologização. Eu estou se calhar aqui a fazer um sinónimo um bocado forçado entre estas duas coisas, porque o Welty é que fala de desmitologização, mas da maneira como ele explica eu entendo que é muito semelhante à desconstrução, portanto aqui vamos usá-los como sinónimos. Ok, então vamos nos focar na desconstrução. O que é a desconstrução de um trope ou de um género? Basicamente, se tu queres desconstruir uma coisa, se tu queres desconstruir um filme, se tu queres desconstruir uma personagem, se tu queres desconstruir uma ideia em cinema, o que tu vais fazer é perguntas o que é que acontecia
se este trope tivesse consequências da vida real. Se nós pegarmos nesta personagem ou neste trope e o puséssemos na vida real, o que é que acontecia? Realisticamente. E muitas vezes, quando tu fazes isso quando tu desconstróis uma coisa, aquilo que antes te parecia espetacular ou glorioso ou heroico, afinal é muito parvo ou desconfortável ou é prejudicial ou tem consequências muito deprimentes. Na realidade. Na realidade, sim. Sim. E quando essas consequências são exploradas, isso é a desconstrução. Exatamente. Quando tu exploras as consequências reais de coisas que antes te eram familiares e tu percebes melhor qual é que era essa coisa original, estás a fazer uma desconstrução. Ok. Deixa-me dar-te aqui 1 ou 2 exemplos para... Vamos dizer alguns exemplos? Sim, digam-me exemplos. Digam-me exemplos, se lembrarem. Ok. Isto é um exemplo que estava no vídeo do Nerdwriter, mas acho que é um dos melhores exemplos da atualidade, que é o Logan. Sim. O Logan é um western, mas ao mesmo tempo é um filme de super-heróis e analisa muito bem uma versão do Wolverine que não é o Wolverine das comics e que consequências é que ele despoleta por ser mais violento, que consequências é que ele tem às personagens à volta dele. Por exemplo, há um momento no Logan em que, de maneira muito agressiva, aquela família onde eles estão a ficar, portanto, eles vão ficar com uma família que lhes dá abrigo. Exatamente. Estão de viagem e param numa casa no meio do campo. Ele, o Charles Xavier e a X-23. A X-23. E só o facto deles estarem lá, de repente, são todos mortos. Sim. Essa família é toda morta. E isso é muito agressivo, mas sim, de facto, como eles estavam a ser procurados pela polícia... Só que tu habitualmente não vês isso nos filmes. Sim, Nos filmes porque de é tipo super-heróis sugar-coated. Exatamente. Ou então, porque é um filme de super-heróis, eles escolhem não olhar para essas consequências. Mas sim, eu também acho que o Logan é um exemplo brilhante, porque tu vês basicamente o Logan pergunta-te o que é que acontecia se um super-herói envelhecesse e se este super-herói envelhecesse. Realisticamente, ia estar sempre cheio de dores, ia ter de stress pós-traumático, ia já não conseguir curar as feridas. Ele atira-te o Wolverine para o chão e mostra-te como ele na realidade seria uma personagem muito sofrida, muito trágica. Sim. Isso é uma desconstrução perfeita. E uma desconstrução de super-heróis, que é onde eu também vou querer focar. Sim. Mas, Daniel, diz-me algum exemplo. Não, pá, olha, eu posso-te mandar a maior desconstrução de super-heróis de sempre, que é o Watchmen. Absolutamente. Yeah. Em relação ao Logan, também existe a banda desenhada Old Man Logan, portanto, também vejam que é muito boa. Também é uma excelente desconstrução de super-heróis, e é onde o filme é baseado. Mas o Watchmen é a maior desconstrução de sempre de super-heróis, não é? Absolutamente. Sim. E eu considero o filme muito bom. Polémica, mas eu considero o filme muito bom. E é isso. É mostrar os heróis de outra maneira, não é? Yeah. Sim. É mostrar aquele lado não awesome, não é? Sim. A parte não romântica dos super-heróis. Isso é muito Sim, bom, pá. exatamente. Sim, exato. Porque aquilo que o Watchmen te mostra é que para alguém vestir um fato colorido e ir para a rua, pôr-se em perigo para lutar contra o crime, tu tens de ser doido, tu tens de ter alguma coisa mal na cabeça para fazeres isso. Yeah. E a genialidade do Alan Moore, que escreveu isso, foi a maneira brilhante como ele te mostrou as falhas e os defeitos destes super-heróis. Sim, e o facto deles terem sido
rejeitados da sociedade e postos de lado completamente como vilões quase. Sim. Terem sido ostracizados, feitos ilegais. Yeah. O Watchmen é um excelente exemplo de desconstrução, sem dúvida. É um exemplo de burocracia. Sim. Burocracia De super-heróis. Construção. Mais exemplos, que vocês se lembrem. Super-heróis ou não de super-heróis? Eu tinha um que é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ok. A Clementine, a personagem da Clementine, e do Joel, portanto aquele romance. É engraçado porque nós vemos muitas versões da relação deles nesse filme, e é um dos meus filmes preferidos. E isso é interessante, portanto, a relação deles, a relação amorosa deles, era muito idealizada por ambos, mas no fim, quando eles de facto se juntaram, percebemos pelas memórias que aquilo não funcionou nada bem. É uma desconstrução da comédia romântica. Mostra o que é que acontece depois deles estarem juntos. Sim. E foca-se imenso nesses... É uma desconstrução dos filmes de romance, de certa maneira. Sim. Outro exemplo que eu queria dar é o Legion, que pronto, é o meu exemplo preferido para tudo. Tem uma dualidade interessante, aquele personagem, o David, porque por um lado ele é um super-herói, por outro lado ele é um doente mental e ele tem que se deparar com as consequências de ter que ser internado num hospital psiquiátrico. Está sempre a ser rejeitado pela sociedade porque é os dois, portanto, porque é super-herói com imenso poder e doente mental ao mesmo tempo. Exatamente. Sofre dos estigmas dos dois. Sim, ou seja, ele é rejeitado por toda a gente, basicamente. Sim. As pessoas que aceitam a doença mental dele não aceitam os poderes dele, e as pessoas que aceitam os poderes dele não aceitam a doença mental dele. Exato, portanto ele vive uma vida muito, muito complicada por causa disso, e é das personagens mais trágicas em termos de super-heróis, eu diria. Sim. Também temos o 500 Days of Summer, é uma desconstrução dos filmes românticos. Giro, sim. Concordo. Completamente. Ela não gostava dele, de facto, mas ele na ideia dele aquilo ia funcionar super bem e depois teve que se deparar com as consequências. Sim. É muito giro como exemplo de desconstrução de romances, de rom-coms. Exato. Eles não vão acabar juntos. O Unforgiven, do Clint Eastwood, é uma desconstrução dos westerns. Porque eu gosto particularmente desse exemplo porque o Clint Eastwood interpreta a personagem que seria a desconstrução da própria personagem que ele interpretou na sua carreira mais jovem. Perfeito. A personagem dele no Unforgiven podia ser o Bright Eyes do Bom, o Mau e o Vilão. Verdade. Envelhecido. E o que é esse herói? Porque no Bom, o Mau e o Vilão, a personagem do Clint Eastwood é o herói. Ou melhor, não é bem o herói. Ele também não é... É o anti-herói deles todos. Isso é o melhorzinho. Mas ele é o protagonista. Ele é o badass. Ele é o espetacular, é o maior daquilo tudo. No Unforgiven, tens a mesma personagem muito quebrada da vida, a lutar contra o alcoolismo, velho, que já não consegue lidar com o mundo, que está literalmente too old for this shit. E é tirar essa personagem, esse cowboy do pedestal e atirá-lo cá para baixo e mostrar como o que é que acontece aos grandes cowboys. E da mesma maneira, o Gran Torino, que veio mais de uma década e meia depois, é a desconstrução do Clint Eastwood
do vigilante urbano, que era o que ele fazia no... aquela Sim, personagem... o gajo da pistola, agora me lembro. Exatamente. É o gajo da pistola. O Gran Torino é o que é que acontecia se esse gajo fosse velho. Agora que estava a falar do Unforgiven, eu lembrei-me de um outro filme que é o Wrestler, com o Mickey Rourke. Absolutamente. Que é uma desconstrução dos filmes de boxe, ou os filmes de luta, ou o que temos de chamar. Absolutamente, concordo. Interessante. Vocês tinham mencionado antes o Scary Movie como burlesco do género de terror. O Scream, por sua vez, é a desconstrução do género de terror. Porque as personagens todas já sabem o que é que acontece nos filmes de terror. Tomam decisões com base nisso. Portanto, é um filme de terror que te pergunta o que é que acontecia se um filme de terror acontecesse com pessoas que tomam decisões racionais. Vamos pôr isto no mundo real. O que é que acontecia de facto? Exato. E depois, eu adoro o Cabin in the Woods. Também ia falar dele agora. Porque o Cabin in the Woods não é uma desconstrução do género de terror, é uma desconstrução da indústria do género do terror. Em que eles te pegam pegam-te na ideia de terem de estar sempre a fazer uma coisa... Ok, como é que nós vamos inventar um filme de terror novo que seja sempre as mesmas personagens para manter estes monstros gigantes entretidos? É uma análise da própria indústria. Sim, é verdade. Do facto dos filmes de terror terem sempre a mesma fórmula, não é? Exatamente. Engraçado. E mais um. Vocês conseguem se lembrar de mais exemplos de desconstrução de super-heróis? Super-heróis em específico? Um que vocês viram muito recentemente. É assim. Nós podemos ir para as coisas mais óbvias, não é? Por exemplo, Civil War. Podemos dizer que é uma desconstrução. Concordo. Sim, exato. Mas um que vocês viram muito recentemente. Sim, o Glass. O Glass. Pronto, o Glass. O Glass. Vamos falar um bocadinho do Glass, porque eu sei... Mas sem spoilers. Sem spoilers? Pois é, não podemos ir... Podemos fazer spoilers? Não. Aqui não podemos fazer spoilers, pois não. Nós já fizemos uma discussão com spoilers. Sim, que vai sair, vai sair esta semana ainda. Vai sair esta semana, não percam esse programa. Mas ok, o que é que vocês acharam do Glass enquanto desconstrução do género de super-heróis? Atenção, não é só o Glass, né? Isto já começou em Unbreakable. Ok, sim, explica-me, conta-me mais. Aliás, nós até podemos dizer que o primeiro filme a desconstruir os super-heróis foi mesmo o Unbreakable. Não é? Eu não me lembro de nenhum filme nos anos 90, 80 ou 70 a desconstruir os super-heróis. Portanto, o Unbreakable foi aquele filme que... Aliás, é muito um bocado... Agora que nós falamos também do Watchmen, é muito idêntico ao Watchmen, se tu pensares. Porque é muito realista. Sim. Mostra o outro lado de ter poderes. Sim. Pronto, não tens aquela parte da discriminação, mas tens o facto de como lidar com os poderes que tu tens, de os aceitar ou não, estás a ver? De tu dizer, ok, espera aí, eu tenho mesmo poderes ou sou maluco? Portanto, realmente agora que eu penso, há muitos paralelismos com o Watchmen, não é? É verdade. E de facto foi aí que começou a desconstrução. O Glass, obviamente, foi a continuação dessa desconstrução, mas começou em Unbreakable. E é brutal, man. É brutal. É um excelente filme de super-heróis, Unbreakable. Antes de chegarmos aos Avengers, deixa-me só dizer-te aqui mais um speed round de filmes de desconstrução. Sim. O Almost Famous é uma desconstrução do género do biopic de filmes de estrelas de rock. O Last Action Hero, com o Arnold Schwarzenegger, é uma desconstrução dos filmes de heróis de ação dos anos 80 e 90. Vocês lembram-se do Punch Drunk Love? Um filme... Eu acho que é do P.T. Anderson. Conheço o nome.
com o Não sei Adam se ouvi. Sandler. Nope. Basicamente é a desconstrução das personagens que o Adam Sandler faz. Ok. Portanto, como é que tu terias um romance... Realisticamente, o que é que acontecia se tu tivesses um romance com uma pessoa que está sempre aos berros? E que tem problemas de raiva. E o Cable Guy, The Cable Guy, do Jim Yeah. Carrey, é uma desconstrução das personagens que o Jim Carrey fazia. Pois é. Agora, como é que vocês acham... Ok, portanto, já vimos que o género dos super-heróis está a ter transformações. Porque, muito recentemente, tivemos o Deadpool a fazer o burlesco, o Logan a fazer a desconstrução. Portanto, eu acho que, para mim, isto significa que, passado muitos anos, a cena da fadiga dos super-heróis, se calhar, está-se a manifestar por isto. Porque o género de super-heróis está a evoluir. Está a mudar, sim. Exatamente. Como é que vocês acham que, tendo visto estas coisas que nós já vimos de nostalgia e desconstrução e burlesco, como é que vocês acham que o género dos super-heróis vai continuar a evoluir? Olha, É assim, vai chegar a um clímax. Vai chegar a um clímax de desconstrução, eu diria. E depois, provavelmente, voltar Voltar como? a solidificar o mito. Eu concordo. Portanto, eu concordo. Não, eu concordo. Absolutamente. Acho que estás inteiramente correta. Porque eu acho que a nova fase, apesar de... Tem que levar ali uma diferença. Tem que levar ali uma evolução. A nova fase tem que voltar um bocado à estaca 1, mas uma nova estaca 1, quase num universo paralelo. Eu concordo. More on that later. Mas o Daniel ia dizer qualquer coisa. Daniel, como Não, é que tu achas que o género vai evoluir? eu ia dizer que, apesar da Marvel ter feito alguns filmes um bocado fora da caixa, como a Guerra Civil, mas maioritariamente todos os filmes do MCU são muito formulaicos, não é? Sim, concordo. Enquanto que outros estúdios começaram a inovar nos géneros de super-heróis. Particularmente a Fox, nós costumamos dizer muito a mal da Fox, mas a verdade é que a Fox apostou em fazer filmes diferentes de super-heróis, não é? Sim. Portanto, agora com a absorção da Fox na Disney, é muito provável que nós deixemos de ter essa ambição de fazer diferente. Estou a perceber. Deixemos de ter coisas diferentes, porque lá está, o MCU é aquilo tudo igual, não é? Mesmo os filmes que são diferentes no seu tema, por exemplo, Black Panther, entre outros, todos seguem a mesma fórmula de fazer filmes, não é? Sim, mas há alguns que saem. Alguns que saem, Alguns que saem. mas no seu todo, ou melhor, no geral, são todos mais ou menos idênticos. Sim, eu diria que o maior número, sim. Enquanto tu na Fox tiveste o Logan, que é um excelente filme, tiveste os filmes do Deadpool também, não é? Portanto, será que essa inovação vai deixar de existir? Eu diria que não. Temos o New Mutants, mas que foi atrasado, não é? Mas o New Lá está a também é da Fox. Fox. Sim, mas é o que eu estou a dizer. É um filme também... Exatamente, que seria uma diferente. desconstrução. Exatamente. Yeah. Exato. Um filme mais de terror. Eu acho que dificilmente vamos perder isso, porque acho que o público está com vontade de ver algo diferente. Não, Mas achas que a Marvel é esperta o suficiente para perceber isso? Sim, sem dúvida. Eu não digo esperta, mas digo corajosa. Pois, será que a Marvel tem coragem para se desconstruir ou se desafiar a si mesma? Eu acho que sim. É assim, eles eventualmente vão ter que fazer algo diferente, não é? Sim. Porque, eu gosto muito... A saturação já está a acontecer. Exatamente. Mais... Eu gosto muito do MCU e gosto muito da Marvel, eu gosto muito de filmes de super-heróis, mas já me começa a aborrecer aquela forma que é sempre igual. Yeah. Não é? Portanto,
E se eu me estou a fartar, eu e nós, que pronto, estamos mais dentro da cena, imagina o público geral, não é? Deve estar tipo farto desta merda toda. Portanto, Sim, a Marvel vai ter que mudar de alguma forma. Sim, sim. E há muitas pessoas que dizem que já estão fartos da Marvel. São imensas as pessoas que ouço dizer isso. Sim, sim. Pronto, dos super-heróis. O que eu acho é que a Marvel está absolutamente consciente desta fadiga de super-heróis. Está absolutamente consciente que o género já se está a transformar à volta deles. Porque estas coisas são conhecidas. Lá está, foi o que eu Eles disse não no são início. parvos. Os géneros de cinema têm os seus ciclos de vida. Yeah. E eles sabem perfeitamente, eles sabiam perfeitamente desde o início que isto ia acontecer. Acho eu. Ou pelo menos desde relativamente cedo. Sim, claro. Porque eu acho que o Avengers Endgame vai ser um filme de desconstrução. Como, Goi? Porque, tal e qual como nós já dissemos várias vezes, provavelmente haverá um salto temporal. Yeah. Para quê? Para nos mostrar as consequências realistas do que é que aconteceria se tu perdesses metade da população do mundo. Yeah. A premissa inteira do filme é essa. É o que é que acontecia Yeah. se isto acontecesse realisticamente. E é por isso que tu estás a ver no trailer o lugar dos... o Avengers Complex. Sim, um bocado ao abandono. O quartel-general. A base dos Vingadores com a relva crescida e só com meia dúzia de carros. Yeah. Para além disso, eu acho que a maior parte destas personagens vão ser desconstruídas no filme. Sim, porque nunca num filme de super-heróis vimos consequências tão pesadas, eu sinto. Nunca eles perderam tanto. Nunca eles perderam a sério. Nunca falharam assim tanto. Exatamente. Num filme de super-heróis. Há sempre tipo, destruição de Nova Iorque, destruição de uma cidade, Sokovia, mas aqui, conseguiram ali. impedir a catástrofe maior. Não, aqui a catástrofe maior aconteceu mesmo. Aconteceu. Yeah. E eu acho que este filme vai lidar com as consequências disso. De A uma questão maneira é- realista. A questão é, pode haver uma desconstrução até metade do filme, mas nós sabemos que aquilo vai ser tudo revertido, não é? Portanto, quais é que são as reais consequências? Nenhumas. Não. Mas lá está. Para fazeres uma desconstrução, tu só precisas de analisar as consequências realistas. Podes desfazer isso depois, mas enquanto estiveste a fazer isso, estiveste a fazer uma desconstrução. Porque Ok. eles vão, de facto, aprofundar isso. Eu, pelo menos, espero que sim. Agora pensem nos arcos narrativos das personagens. E deixem-me focar-me no Thor. O Thor Yeah. é aquela personagem que, desde o início, é o gajo que é muito arrogante, muito confiante, muito cocky, porque tem sempre a certeza absoluta que vai ganhar. E, à medida que a personagem dele vai evoluindo, de filme para filme... E isto é uma maneira muito gira de analisar a personagem dele e da maneira como o arco narrativo do Thor foi construído, mas tudo o que lhe acontece é para pôr em causa essa confiança dele de que tudo vai correr bem. Morre-lhe o irmão, morre-lhe a mãe, morre-lhe o irmão outra vez, depois morre-lhe o pai, morre-lhe a irmã, e o Thor está... Tem que matar a irmã, tem que acabar com a irmã. E o Thor está sempre confiante, tem sempre a certeza que vai conseguir, e às vezes de uma maneira absolutamente transparente, que está-se mesmo a ver que não vai correr bem, e ele está confiante porque, na maior parte das vezes, correu sempre bem. No passado. No passado. E tu, no Infinity War, ele próprio diz: eu já não tenho mais nada a perder. É isto, porque eu sei que isto vai acontecer, porque tem de acontecer. E falha. E o Avengers Endgame vai explorar o que é que acontece a esta personagem quando de facto perdeu. Quando de facto já não tem motivo nenhum para acreditar que consegue, porque tudo no seu universo conspirou para a convencer do contrário. Opa, eu espero que sim, meu. Eu espero que sim. Eu espero que eles vão a fundo nas personagens. Sim, eu também. Mas Da vamos mesma ver, maneira, não sei. eu também não sei. Isto é o que eu estou a imaginar. Exato, Mas exato. eu acho que eles... E é o que eu quero que aconteça, e é o que eu vejo, de alguma maneira, no pouco que tivemos, uma sugestão disto.
Sim, vês lá o Thor. introspectivo, né? Exatamente. Yeah. Da mesma maneira, tens o Tony Stark, que é o gajo que tem sempre uma solução para tudo, agora indefeso. O que é que isso faz à cabeça dele? Tens o Capitão América, que até agora é o gajo que tem sempre uma estratégia, que tem sempre esperança, a dizer: se isto falhar, eu não sei o que é que faço a seguir. Sim. Yeah. E depois tens o Hank Pym, que... Não, ele é o Hank Pym ou o Hank Pym é o... O Scott Lang. Scott Lang, yeah. E depois tens o Scott Lang, que depende sempre dos outros e nunca sabe bem o que fazer, e vai ser ele Sim. a trazer a solução. Exatamente. Yeah. Portanto, estás a ter aqui uma Desconstrução de todas as uma personagens. desconstrução de todas estas personagens. É engraçado. E é por isso que eu... E lá está, eu acho que os irmãos Russo sabem o que é que estão a fazer, sim. e eu acho que eles vão para aqui. Yes, Queen. Mas como tu estavas a dizer, e eu também concordo, no fim, isto vai tudo... eles vão reverter tudo, eles vão ter sucesso. Sim. E é aí que eu acho que a Disney e a Marvel, e eles estão a ser absolutamente brilhantes, é porque depois da desconstrução, nas fases do Coelty, com quem nós falámos ao início, vem a reafirmação do mito. O que é a reafirmação do mito? Qual é a definição de reafirmação do mito? É quando o trope de cinema que nós tivemos a desconstruir admite as suas falhas, reconhece-as e depois volta a juntá-las todas de uma maneira que reforça ainda mais o trope. Ok. Mas é aceitar, e mesmo assim aquela personagem vai fazer o bem. Vai mesmo com todas as... Apesar das consequências, dos conflitos, dos defeitos. Apesar do alcoolismo, apesar do stress pós-traumático, ainda assim a personagem vai... O Logan, no fim, apesar de estar doente, de estar com stress pós-traumático, ainda assim, no fim, ele consegue ter um último momento heroico e salva os miúdos todos. Yeah. É a reafirmação do mito. Yeah. E o que eu acho que vai acontecer é que, depois do Avengers Endgame, eles estão a preparar a reafirmação do mito de todas estas personagens, ou pelo menos das personagens que vierem a seguir. Como voltar ao clássico, é isso? Voltar à fórmula? Não é isso, não é voltar à fórmula, é exatamente perceber o que é que estava em falha com estas personagens, com estas narrativas, o que é que a desconstrução revelou. Ok. E como é que tu, assumindo essas revelações, não é ignorando-as, não é corrigindo-as, é assumindo estas falhas que foram reveladas pela desconstrução, como é que tu constróis em cima disso? Como é que te levantas novamente para ter força de vontade para continuar e para continuar a fazer o que está certo? Sim. E basicamente como é que tu tornas esse trope badass outra vez? Ok, estou a perceber. E eu acho que daqui para a frente todas estas personagens que sobreviverem, que vão ser os Avengers da fase 4, e nós já podemos adivinhar quais são, pelo menos alguns, vai ser o Doctor Strange, vai ser a Capitã Marvel, vai ser o Black Panther, vai ser o Spider-Man, são tudo personagens que foram brutalmente influenciadas e afetadas pela Infinity War e que agora vão para o futuro tendo visto estas consequências reais, tendo visto esta desconstrução. Toda esta segunda geração de Vingadores vão estar todos definidos pelo papel que tiveram na Infinity War. E vai ser isso que os une. E vai ser isso que pinta a perspectiva e a visão deles para as narrativas que vierem para a frente. É interessante porque acho que, e espero que os novos filmes, a nova vaga de filmes da Marvel, olhe para os filmes que estão a ser feitos agora e que já foram sendo feitos desde 2008 como, lá está, como um mito, como uma lenda, como uma... Sim. Something to aspire to, mas tem cuidado porque isto aconteceu a este super-herói e eu acho que eles vão fazer referências desse género. Eu acho que seria giro
essa exploração do passado que nós conhecemos, que toda a gente conhece, que as pessoas que têm visto estes filmes conhecem, e brincar com isso como algo de um passado quase longínquo. Isso é tão bom. Yeah. Isso é tão bom. Sim, até porque, como eles vão reverter tudo, ninguém na Terra vai saber o que aconteceu. Só eles. Sim, sim, Yeah. verdade. Portanto, tu podes chamar essa nostalgia, não é? Porque eles Yeah. são os únicos. Eles são the one, estás a ver? Só, tipo, são a entidade suprema, porque só eles é que sabem o que aconteceu. Mais ninguém sabe. Yeah. Pá, Yeah. e não é... Nós já sabemos que a Disney tem filmes planeados até para os próximos 10 anos. Yeah. Para os próximos 15 anos, se for preciso. Yeah. E a verdade é que daqui a 10 anos tu vais ter toda uma geração de miúdos nova que está com 10 anos, que está com a idade perfeitíssima para começar a ver filmes de super-heróis, para quem estes últimos 10 anos que nós acabamos de experienciar agora vão de facto pertencer a um passado longínquo. Exato. E que nessa altura os filmes que esses miúdos de 10 anos tiverem a ver vão poder referenciar o Capitão América, o Iron Man do passado. Sim. Isso é muito giro porque isto é numa perspectiva agora mais de making money. Sim. De indústria. Isso é muito interessante. Da indústria, exato. Eles podem basicamente garantir as crianças verem os filmes, os young adults verem os filmes, os idosos verem os filmes. Portanto, eles estão a garantir que toda a gente vai ver os filmes deles. Sim, eles estão a construir uma franquia que fala com todas as gerações. Sim. Yeah. E sabes porque é que eu tenho a certeza que os miúdos daqui a 10 anos vão estar a ver isto? Yeah. Porque se vocês tiverem filhos, que filmes é que vocês os vão pôr a ver? Exatamente. Yeah. Já estou excited para essa Fazer maratonas tudo. Yeah. A Disney é para as crianças. Pois é. Já não. Não é, continua a ser. Sim, mas não. Ao mesmo tempo, Sim, não. não. Lá está, porque as crianças de há 15 anos que eles manipularam agora cresceram e têm dinheiro. Exato. Não, Eles é sabem sempre para isso. crianças. É sempre para... Ok, vá. Nós não éramos propriamente crianças quando começou a MCU. Mas éramos mais crianças do que somos agora, não é? Sim. Portanto, Pelo menos sempre... 10 anos mais Exatamente. crianças. Portanto, é sempre para crianças, não é? Simplesmente Sim. tu cresces, mas tu deixas de ser a criança que foste antigamente. É por isso que o Toy Story funciona, é por isso que Incredibles funciona, não é? Porque tu eras Tá bem. criança. Mas nos anos 80 a Disney não tinha produtos dirigidos a uma faixa etária entre os 25 e os 35. E hoje tem. Pronto. Ok. Ok. Isto é... Isso é verdade, mas imagina que um gajo ou uma gaja, ok, whatever, tem 25 anos agora. Sim. Tem 25 anos agora. Quando o MCU começou, tinha 15. Portanto, Yeah. os filmes podem ter como alvo as crianças, mas como aquela pessoa era criança na altura, obviamente que vai ver o filme e é público-alvo. Mas o público-alvo não deixa de ser a criança. Entendes o que eu estou a dizer? Mas eu acho que um filme como o Civil War, o público já não é uma criança. O público-alvo já não pode ser uma criança. Porque a subtileza... Eu devo dizer, as crianças de hoje em dia... os jovens de hoje em dia têm muito mais self-awareness e mais conhecimento que eu acho que a nossa geração tinha quando tinha 15 anos. Por causa do acesso à internet, porque estão expostas a tudo e mais alguma coisa. Nós ainda tínhamos algumas limitações, apesar de já termos a internet nessa idade. Mas o interessante nisso é que os filmes do MCU foram crescendo com o seu público, muito como os Harry Potters. Mas tens filmes para toda a gente. O Ant-Man não é a mesma coisa que um Civil War. Pá, a questão é, tu tens filmes com várias camadas, não é? Sim. E tu podes ver algo no filme que uma criança não vai ver, obviamente. Sim. Mas o filme não deixa de estar
feito para aquela criança. Eu diria que um Civil War e um Winter Soldier já não são para crianças, propriamente dito. Eu já diria mais young adult. Okay. Mais a partir dos 18 para cima. Eu diria. Mas pronto, podemos discutir isto para sempre, basicamente. Não, mas eu acho que está aí uma ideia gira para outro programa, eu tenho de tomar nota, que é filmes coisas em filmes e séries cujo o principal produto é dirigido a crianças, mas coisas que são postas lá para chamar a atenção dos pais, que estão a ver com os miúdos. Sim. Mas pronto, mais coisas que vocês queiram dizer sobre desconstrução ou o futuro dos super-heróis antes de chegarmos ao fim? Acho que é isso. Yeah. Portanto, deixem nos comentários quais são os teus exemplos de desconstrução preferidos. Diz-nos o que é que tu achas que vai acontecer, como é que o género dos super-heróis vai evoluir no futuro. Não percas mais programas do Cubo Geek Show, segue-nos no Instagram, é muito importante. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas! E com o Daniel. Tchau, pessoal! E até à próxima, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau!